Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar aqui como é que a gente poderia conectar o nosso celular à nossa VPN, né? Então a gente já tem vídeo aqui ensinando a criar a sua própria VPN, né? No caso, os vídeos que tem aqui a gente ensina a utilizar o OpenVPN, né? E aí fica uma pergunta, né? Beleza, a gente já viu como é que coloca um cliente VPN de uma máquina Linux, um cliente VPN de uma máquina Windows, e como é que seria isso, por exemplo, com o celular, né, com o Android? Como faria, né? Então, a gente vai demonstrar aqui, então a gente está usando aquele mesmo servidor OpenVPN que a gente tem o vídeo mostrando como cria, né? Então vai ser o mesmo servidor. E vamos pensar um pouquinho nas motivações, né? Por que usar? Né? Esse seria o primeiro caso. Pode ser o caso em que você tenha que acessar determinados recursos dentro da sua empresa, né? Então, seus clientes ou seus usuários da sua empresa precisam acessar recursos da empresa pelo celular. Então, onde quer que eles estejam, eles podem fazer acesso a esses recursos que estão dentro da empresa, né? Esse seria o primeiro passo. O segundo passo também é interessante. Vamos imaginar que você está numa rede pública, por exemplo, você está no aeroporto ou num saguão de hotel e está usando uma Wi-Fi que você não confia muito. Então você poderia fazer uma conexão VPN para a sua casa, né, para um computador que estivesse na sua casa como servidor VPN, tudo isso criptografado, e a partir desse computador da sua casa você faria você navegaria na internet. Tá? Então, o que você ganha com isso? Você tem todo esse caminho aí criptografado, então tudo que você estiver utilizando ali, você está com criptografia e, consequentemente, mais protegido. Tá? Então aqui a gente vai mostrar como é que faria a instalação, o que mudaria, né, quando você faz essa configuração para o celular. Beleza? Aqui a gente tem aqui um exemplo, né? Então aqui no nosso caso a gente tem o servidor OpenVPN que está aqui na LAN, né? Na WAN nós temos esse IP aqui. E aí o que é importante também? Quando a gente fala de VPN, muita gente pergunta assim, poxa, Dalvest, não estou conseguindo fazer a VPN funcionar, né? E aí por que isso acontece? Muitas vezes você não fez o port forward do seu IP público para a sua máquina interna, então é importante fazer port forward. Tem vídeo também que demonstra isso aqui. Além disso, existe hoje em dia dois fatores, né? Muitas vezes o seu provedor ele faz um NAT anterior ao seu NAT, né? E consequentemente o IP público que você tem aqui, onde você teria um IP público, não é IP público, né? Muitas vezes é até um IP privado. Tá? Além disso, eu já vi casos de pessoas relatando que o provedor está bloqueando o acesso às portas bem conhecidas, né? Que na verdade ele faz existem diversas formas de fazer isso, uma delas é filtrar, né, todo o pacote SIM que vá para as portas bem conhecidas. Tá? Então tem que ver se esse não é o seu caso, se o seu provedor não está fazendo isso. Tá? Uma das formas de fazer isso, de fazer essa verificação antes de fazer toda uma configuração de uma VPN, seria, por exemplo, hoje em dia a gente tem vários sites que fazem o escaneamento de porta. Né? Então você poderia fazer um port forward no seu roteador para uma porta que você tem aberta aqui na sua máquina, né? E pegar um site desse e escanear e verificar se aquela porta está aberta. Se ela estiver aberta, utilizando o seu IP público, significa que não está tendo nenhum tipo de filtro, nenhum tipo de restrição do seu provedor para isso. Então, a partir daí, você pode fazer a configuração que a gente está fazendo aqui. Tá? Esse foi só um adendo aí, porque eu tenho visto que algumas pessoas têm se deparado com esse problema aí. E também isso também pode ser conversado com o provedor. Tá? Então, cada caso é um caso. Vamos lá, gente. Então aqui, essa configuração, a gente tem uma máquina aqui que está uma máquina Linux, né? Então ela está aqui configurada com o servidor OpenVPN. Cadê ela? Aqui, tá? Então essa maquinazinha aqui. Ela está com aquele IP que eu te falei, né, que eu falei para vocês, que é justamente esse 203.0.113.4, beleza? O nosso arquivinho aqui de OpenVPN, né, que a gente passou lá para o usuário do celular. E aí, Dalvis, como é que você passa para o usuário do celular? Você pode passar por e-mail, você pode passar esse OVPN, né, o Alice OVPN, você pode passar da forma que você mais achar
adequada, né? O que é importante fazer? É importante que você faça a alteração aqui no remoto, que diz qual é o servidor, e aqui você tem que dizer exatamente qual é o seu servidor, o seu IP público, né? Para que os seus usuários possam acessar diretamente o seu IP público. Beleza? Então, no nosso caso aqui é o 203.0.113.4. Ok? Já passei isso para o computadorzinho aqui que a gente vai utilizar, né? Então, a gente vai vir aqui e vai pesquisar por OpenVPN no instalador de pacotes. E aí vai aparecer... Beleza. E aí vai aparecer esse OpenVPN aqui e a gente vai fazer o install dele. É bem rápido, bem fácil. Uma coisa legal também de você fazer o seu próprio servidor VPN é você não precisar pagar por isso, né? Hoje em dia existem diversas empresas que oferecem esse serviço de VPN, só que tem um custo, né? Então, muitas vezes você não quer pagar por isso. Você pode fazer o seu próprio servidor VPN, o seu servidor VPN, né? Seja para a empresa ou até para casa mesmo, para acesso à sua casa. Beleza? Instalou. Então agora a gente vai clicar aqui em Open. Beleza, ele vai fazer uma pergunta para ver se você concorda. Beleza, e aí aqui você tem duas formas. Você poderia colocar a URL, nessa URL aqui no caso seria a URL do arquivo de configuração da sua VPN, tá? Não é o nosso caso, no nosso caso a gente já mandou o arquivo, tá? Então a gente vem aqui em File, vamos permitir, né? E aí a gente vai aqui em Download. E aqui está aqui, ó, o Alice OVPN. Então, vamos clicar e vamos... Deixa eu só subir um pouquinho aqui para que vocês vejam que tem uma tela escrita Import aqui. E vamos importar essa configuração. E aí, observe que aqui ele já está pegando o IP lá do servidor, é o IP público do roteador, né? Mas está fazendo forward para o IP do servidor VPN. Tá? Então, 203.0.113.4. Então, está ok. Aí a gente vai fazer o Connect After Import, né? Depois que importar, a gente vai querer que já faça a conexão. E aí vem aqui para o canto... Ah, não. Na verdade, está aqui em cima. Vem aqui em ADD e vamos clicar em adicionar aqui. E aí ele pergunta né, para você dar a permissão. Nós vamos dar a permissão aqui. Beleza, ele conectou. Né? Então, aqui ele já mostra, aqui já começa a mostrar o tráfego. Tá? E aí, uma coisa que fica assim, Dauch, mas será que ele está passando por lá mesmo? Né? Caso você queira testar e queira reproduzir esse mesmo cenário antes de colocar em produção na sua empresa. Né? Então, aqui eu estou utilizando uma máquina virtual com o Android, né? Onde eu consigo instalar pacotes, consigo fazer esse tipo de testes. Tá? Nesse caso aqui, caso eu quisesse, deixa eu só baixar um pouquinho aqui, depois assim, beleza. Então aqui a gente poderia fazer, por exemplo, um tracepath para o 8.8.8. Né? O que eu estou querendo ver? Eu estou querendo ver se eu estou saindo lá pelo servidor OpenVPN. Né? E aí a gente pode, para comprovar isso, a gente pode vir aqui e dar um TCP dump, né? -n, para a gente garantir que a gente está vendo aqui tudo. Então, sudo TCP dump -n. Beleza, ele já está começando a capturar tudo. E aí a gente volta aqui. Tudo isso aqui não precisava não, tá, gente? É só a comprovação para quem quiser repetir o mesmo cenário de teste, tá? E aí a gente já pode dar um Ctrl+C, tá? Beleza. Já observamos aqui que ele sai do localhost, né? Ele vai para o 10.8.0.1. Lembrando lá daquele servidor que a gente utilizou de OpenVPN, essa é a numeração que a gente usa internamente, né? E depois ele vai para o gateway lá da outra máquina, tá? E aí a gente pode voltar aqui e verificar. Observe aqui que aquela comunicação que a gente fez para o 8.8.8 está vindo aqui. Tá? Então a gente está saindo internamente de dentro da máquina do OpenVPN. Consequentemente, nós estamos navegando, né? Utilizando o nosso celular, nós estamos navegando daquela máquina lá servidora de OpenVPN. Beleza, gente? Então é isso, a gente fica por aqui.